Muito boa tarde, que as luzes do céu inspirem nossas próprias luzes. Jesus estimulou: brilhe a vossa luz. A estrela de Belém é símbolo dessa luz interior que nós devemos conhecer, reconhecer, fazer brilhar e nos guiar por ela para encontrar o Cristo. Não o menino Jesus propriamente nascendo na periferia de Belém, mas o que ele simboliza, o Cristo em nós. Busquemos essa realização dos nossos imensos potenciais. Isso é felicidade, isso é alegria, isso é o êxtase da alma. Não importa se você escolher o caminho da arte, ou da ciência, ou da filosofia, ou da espiritualidade. Todos os caminhos levam ao amor. É a proposição oposta da lógica humana que diz todos os caminhos levam a Roma. Precisamos conhecer a lógica humana para superá-la, para sublimá-la, para invertê-la e, invertendo Roma, descobrirmos que todos os caminhos levam ao amor, mas precisam ser bem trilhados. E esse é o desafio que nós agora iremos numa rápida passagem ao capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estimular sem de forma alguma pretender esgotar. Que esse curso todo sirva como um estímulo, como um início, jamais como um ponto final. Um estímulo para vocês e para mim, e para os amigos espirituais que nos ensinam e que nos acompanham nesse aprendizado. Muito, muito bom ter a presença de vocês aqui. Hoje vamos falar da organização do aprendizado. Ora, a realidade espiritual precede o espiritismo, precede Allan Kardec. Existe desde sempre. O próprio nome que o professor Rivail adotou, Allan Kardec, era o nome de um druida, um sábio que, portanto, reunia as três vertentes em que a ignorância ocidental separa o conhecimento: ciência, filosofia e religião. Os druidas dominavam ciência, filosofia, religião, paranormalidade e mediunidade. Ora, se o conhecimento é tão antigo assim, qual a vantagem? Por que voltar a esse conhecimento? Por que a máscara do orgulho fez esquecer o rosto, de tão usada, de forma que nós esquecemos nossos dons, nossa sabedoria, para viver afundados, afogados na matéria. Não é problema esse passo atrás nos levou à ciência materialista
E a ciência materialista nos trouxe a organização do conhecimento, do aprendizado, da descoberta da realidade, pelo método materialista, que para muito além do materialismo, para muito além da ciência mesmo, propôs, estimulou a chave do método. É fundamental termos uma forma racional, lógica de ver o mundo. Não exatamente de René Descartes, de onde veio a proposição formal do método científico, ainda que a sua contribuição seja realmente muito interessante, mas também de Sócrates e sua maiêutica, que propôs e foi assumido pela ciência até hoje a maneira de questionar os conceitos básicos de qualquer assunto que se pretenda aprofundar, abordar, pesquisar. Hoje, ao fazer uma tese de conclusão de curso, mestrado, doutorado, pós-doc, é fundamental clarear os conceitos. É fundamental apresentar a metodologia de trabalho. Foi com essa racionalidade, com esse método, essa maneira lógica e racional de ver o mundo, que a ciência trouxe, que essa revisita, que esse novo contato com a realidade espiritual poderia ter um grande ganho. Porque o materialismo deu um passo atrás, mas através da ciência propicia um passo à frente. Voltar à realidade espiritual, voltar à paranormalidade, sem o misticismo, sem os enfeites, os muitos simbolismos, as complicações que a sabedoria que o Oriente sempre nos trouxe, para desnudadas dessas roupagens, desses misticismos, podermos, com lógica e com método, reinaugurar o espiritualismo, tão antigo quanto o próprio homem, com uma base lógica e racional. Que esse seja o nosso objetivo, que esse seja o nosso estímulo para darmos realmente um passo à frente. Alegorias, roupagens, rituais, misticismos já vêm sendo praticados há muitos milênios nos rituais iniciáticos das antigas doutrinas. O convite do novo espiritualismo, do espiritismo, é agregar a contribuição da ciência. Allan Kardec era discípulo de Pestalozzi, um dos mais importantes mestres, referências da pedagogia, da ciência. Trouxe ele mesmo para a França, Allan Kardec, como professor Rivail, uma série de livros de contribuição à pedagogia francesa. E trouxe para o mundo todo a contribuição do método racional na abordagem da espiritualidade. O capítulo é interessante, vasculha a ignorância espiritual, estuda a ignorância espiritual, mas também estuda os espiritualistas,
para diante desse diagnóstico do terreno a ser trabalhado, nessa reinvenção, nesse reaprofundamento do espiritualismo, podemos nos curar, podemos nos bem conduzir nesse relevo tão acidentado que é a alma humana. Vamos lá? Capítulo 3, método. Selecionamos alguns parágrafos, poucos, diante da vastidão do capítulo. Lembrando sempre, o nosso papel é o estímulo aos seus estudos. E um desses estímulos é leia o capítulo. Adquira o livro. Faça seus próprios aprofundamentos, leituras, pesquisas. O primeiro trecho que nós selecionamos já é o segundo parágrafo do capítulo. O Espiritismo é toda uma ciência. Olha a inserção do espiritualismo no advento, no contexto, na contribuição científica. Toda uma filosofia que também naquela época na Europa tinha retomado o bastão deixado pela Grécia Antiga. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Muitos eram os brincadores do espírito. Naquela época havia o fenômeno das mesas girantes, e ao promover esse fenômeno nos salões, ria-se muito, desperdiçava-se muita oportunidade de aprendizado. Hoje não é tão diferente assim. Na contemporaneidade, nas várias últimas décadas, brincadeiras do copo, brincadeiras do lápis, brincadeiras de evocar, manipular espíritos e ser manipulado por eles, fazendo votos, pactos, tem sido irresponsavelmente vivenciados por muitos na Terra. Irresponsavelmente da parte deles, porque a vida nunca é irresponsável. A vida sempre traz a resposta, a necessidade de respondermos pelos nossos atos, de forma que aquele que pactuou com espíritos fica, por algum tempo, aprisionado nesse pacto. E quando morre, especialmente, lhe é cobrado o pacto e a algema que propôs aos espíritos e que recebeu dos espíritos, numa prisão mútua. Tragamos responsabilidade para o estudo espiritual, repetindo com Kardec que espiritismo não se pode aprender brincando. É fundamental conhecer as regras para entrar com responsabilidade. Que advertência fundamental, não é? Depois Kardec diz assim: que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também na simples conversação. A conversação era o método de ensino de Sócrates.
Os seus discípulos descreviam a sala de aula de Sócrates como as margens do Orontes. Era caminhando ao longo do rio que banhava Atenas, que Sócrates, rodeado de jovens, ia conversando sobre a vida. O diálogo, a conversa, é um excelente método de aprendizado, que nós aqui, nos limites da nossa possibilidade, nos limites da própria tecnologia, retomamos e seguimos, dialogando, fazendo as nossas trocas. Coloque os seus comentários aí, porque na parte final a gente retoma um por um e faz algumas observações. Toda pessoa, continua Kardec, que procura persuadir outra por meio de explicações ou de experiências, ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultados. Por isso, julgamos nosso dever dar alguns conselhos, que poderão ser também aproveitados pelos que desejam instruir-se a si mesmos, e que terão aqui o meio de chegar mais segura e prontamente ao alvo. Porque esses que brincam, esses aventureiros do espírito, esses irresponsáveis da alma, se emaranham e se atrasam. Ao passo que aquele que entrar com conhecimento de causa, como aqui propõe Kardec, a partir do estudo, irá se precaver desses pactos, desses misticismos, dessas manipulações, entendendo o que é trabalhar com seriedade, tanto a mediunidade quanto a paranormalidade, à luz da ética. Aquele que pega qualquer instrumento, a internet, uma faca, a mediunidade, o conhecimento, o dinheiro, o poder político, e não reflete eticamente sobre a sua aplicação, cai. Há políticos caídos, há cientistas caídos, há religiosos caídos, há médiuns caídos. Cabe-nos então estudar a mediunidade em suas leis e estudar, fazer esse estudo à luz de uma ética maior. Porque não basta saber as leis do espírito. É fundamental saber como praticar essas leis para o bem, para a luz, para o amor. Outro trecho que nós selecionamos diz assim: no Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo seu ponto de partida. E é esse precisamente o erro que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, quem falar que duvida dos espíritos, duvida de si mesmo. O verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Como pode um materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Quem não acredita na alma, no espírito em si, que é a alma é a junção do espírito com a matéria. Quem não acredita que em si
manifesta-se um espírito nesse todo corpo material e corpo espiritual chamado alma. Não tem como livrar-se do materialismo. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do corpo material quando ele mesmo se considera apenas matéria? Como pode crer na existência de espíritos ao redor se não admite o seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará todas elas porque não admite o princípio. O princípio espiritual é um dos constituintes do universo. O universo é constituído por 3 grandes princípios: Deus, matéria e espírito. Quem negar algum desses princípios desequilibrará o seu conhecimento da realidade e da vida. Assim, é importante conhecermos nos outros e em nós, pela observação, pelo estudo do comportamento humano. Ser humano é o mais importante livro de sua própria educação. O autoconhecimento é proposto desde Sócrates, passando por Jesus e Buda, e reconhecido também o Livro dos Espíritos de Allan Kardec na questão 919, e depois deles na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na antropologia, sociologia, na história, em todas as ciências humanas. É fundamental a ciência humana. E uma ciência humana na qual se alicerça qualquer conhecimento é a ciência de si, o autoconhecimento. Então, além de entender, pesquisar, a lógica, a ilusão da matéria tomando conta da mente humana no materialismo, é importante também ter crítica, ter uma visão lógica, lúcida sobre os crentes. Todo aquele, diz Kardec aqui, lá no 2º parágrafo do item 31 desse capítulo que nós estudamos, declaramos energicamente que todo aquele que se vangloriar de obter conhecimentos espirituais, que domina os espíritos, fazendo deles espetáculo, garantindo-se como o poderoso espiritual, não passa de ignorante ou impostor. É fundamental entendermos a força da vaidade, do orgulho, do egoísmo, também na senda espiritual, também na ciência espírita. Reconhecendo isso nos outros, mas reconhecendo isso em si, poderemos cavalgar nessa senda. Aquele que não reconhece a sua própria vaidade é como o cavaleiro que está montado num cavalo sem rédeas, de forma que quando surge a fome ele vai para um campo de feno, quando surge o desejo ele vai para a proximidade de uma égua, vivendo a vida do animal, sem atender ao desafio da esfinge que fala: decifra-me ou te devoro.
ele é devorado pelo seu animal. A esfinge, esse ser meio animal, meio humano. Ao contrário, aquele que reconhece a sua natureza animal, que reconhece a forma de agir do seu animal, é como o cavaleiro que coloca rédeas no seu cavalo, que se decifra e que não se deixa dirigir pelo animal em si, mas que, ao contrário, coloca o seu animal sob a direção do seu ser humano. Maravilhoso isso, não é? Aqui, como eu disse, há um estudo do materialista, daquele que pode se beneficiar do estudo espiritual, e há também algumas observações preciosas sobre o estudante, o pesquisador espiritual. E ao final do capítulo, Kardec propõe um roteiro de estudos. No item 35 ele fala assim: para aqueles que desejarem adquirir os conhecimentos espirituais preliminares, através de nossas obras, as obras de Allan Kardec, aconselhamos a seguinte ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? É um livreto, um livro pequeno, de apenas uma centena de páginas, que apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita. É um painel geral. É como o estudante de um certo curso que vê, antes de fazer o curso, a programação inteira do que vai estudar. Depois, em segundo lugar, o Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa ditada pelos Espíritos, em 1019 perguntas e respostas, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Lembramos da importância da moral e da ética para bem nos conduzir em qualquer campo. O que adianta adquirir um automóvel se você não internalizar, não amadurecer em si as regras do trânsito? Como respeitar os outros motoristas, os outros automóveis, a bem de todo o trânsito, a bem de toda a coletividade e a bem de você próprio, é claro. Em terceiro lugar, o Livro dos Médiuns, esse que nós estamos estudando. Em quarto lugar, a Revista Espírita. Nós substituímos o que é o Espiritismo pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Por esse princípio que a gente falava antes. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá as balizas morais, os princípios éticos trazidos pelo Cristo como essenciais orientadores do estudo da mediunidade, do estudo da paranormalidade, do ingresso fundamental da criatura humana no campo espiritual. Então, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e, em quarto, a Revista Espírita. Propomos para vocês, e temos realizado aqui, o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, já fizemos o Livro dos Espíritos e agora estamos no Livro dos Médiuns. Claro que não se depõe contra, não se denigre, não se diminui outros caminhos espirituais, cujo estudo não pode ser interditado a ninguém, ao contrário, deve ser estimulado a mente lúcida, que saiba, como Kardec propôs no estudo de todo o Espiritismo, de toda e qualquer mensagem, não nos ater nos rótulos, não nos ater nas assinaturas das mensagens, mas sempre analisar o seu conteúdo. Esse é o dever lógico
e inalienável de todo estudante espiritual. Passe tudo pelo crivo da razão. Como quem acessa uma rede social e não se aprisiona nos títulos da mensagem nem nas assinaturas, mas que a tudo e por tudo defende-se com sua lógica. Só compartilha aquilo que pode ser bom, útil e verdadeiro. Pense nisso, meu amigo. E nós temos em Sócrates, com os 3 crivos, temos com Kardec e temos com o método científico, com a lógica, com a racionalidade, um meio fundamental de equilíbrio do estudo do espírito e da conquista da fé. Maravilhoso estarmos nesse caminho e maravilhoso estarmos nesse caminho juntos. Nesse momento, compartilhamos esse estímulo recebido aqui a todas as criaturas da Terra. Que todos, dentro das suas características, como falamos antes, pela arte, pela ciência, pela filosofia, pela religião, pela vida, abram, pesquisem, estudem a sua realidade espiritual. Que assim seja para todos. Hoje tivemos aqui a presença de Célia Jacobs, Andréia Santos, Igor Galvão, Suzana Sasaki e André Salvatore. Todos saudando-se mutuamente, dando o seu boa tarde, aprendendo e ensinando nesse método fabuloso de aprendizado que é a amizade. Paz e bem para todos, saudações, até domingo que vem na continuidade desses nossos estudos e de segunda a sábado sempre oração-ação. Também, uma prática de potencialização e emissão de luz em meio às tantas trevas da Terra. Um grande abraço para você, ótimo final de domingo e até a próxima.